O que são evangelhos apócrifos? Você sempre quis saber o que é isso? Então acompanhe conosco neste vídeo. Olá, sou o Padre Freinato José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo a esse nosso Tire Suas Dúvidas sobre Bíblia. E hoje nós vamos responder a pergunta: o que são evangelhos apócrifos? A palavra apócrifo vem do grego e significa escondido, secreto e daí não autêntico. É ingênuo pensar que nos primeiros séculos do cristianismo existissem somente os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Vários outros textos se apresentaram com a pretensão de ser evangelhos autênticos. É fácil imaginar como foi difícil, no meio de tanto material, separar o trigo do joio. Em outras palavras, foram necessários séculos de estudo, confronto e debates para chegar ao consenso de que Mateus, Marcos, Lucas e João são evangelhos autênticos, ao passo que o resto foi descartado como não autêntico. Os critérios para fazer a seleção eram vários, mas às vezes são suficientes o bom senso e certa dose de sensibilidade. A onda de misticismo e esoterismo fez renascer em nossos dias forte interesse por esses textos rejeitados. Haja visto, por exemplo, o sucesso do filme Código da Vinci, que faz um uso abusivo de um evangelho apócrifo. Isso porque, quando nasceram, os evangelhos apócrifos se apresentavam com um caráter fortemente sagrado e misterioso, de modo que pouca gente tinha acesso a eles. Daí o sentido primeiro de apócrifo, ser escondido, secreto. Certo é que os evangelhos apócrifos pouco ou nada de sério acrescentam ao que sabemos de Jesus quando lemos os evangelhos autênticos. Os evangelhos apócrifos pretendem preencher a vida de Jesus, Maria e José com narrativas fantásticas e reais. Muitos deles, ao invés de ser narrativas sobre Jesus, às vezes parecem mais coleções de ilusões, esperanças e temores de quem os escreveu. Ao todo, no Novo Testamento, os livros apócrifos mais importantes chegam a 30, ou seja, há mais livros rejeitados do que aceitos. Vejamos o que acontece, por exemplo, no campo dos Apocalipses. O Novo Testamento tem um único livro considerado inspirado, o Apocalipse de São João. Porém, havia mais 7 candidatos a um lugar ao sol, e foram todos deixados de lado como não autênticos. São eles: Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Estevão, Apocalipse de Tomé, os Apocalipses de João, os Apocalipses da Virgem e a revelação de Santo Estevão. O mesmo aconteceu com os Atos dos Apóstolos, que encontramos em nossas Bíblias. Somente ele foi considerado autêntico. Mas com ele haviam outros 7 candidatos: os Atos de Paulo, os Atos de Pedro, os Atos de Pedro e Paulo, os Atos de João, os Atos de André, os Atos de Tomé e os Atos de Tadeu. Com as cartas dos apóstolos não foi diferente. Várias delas foram recusadas, como a Epístola dos Apóstolos e várias epístolas atribuídas a certo João Paulo, aos Laodicenses, a terceira aos Coríntios, a correspondência entre Paulo e Sêneca, a Epístola aos Alexandrinos, a Epístola de Barnabé e a Epístola de Tito. A maior desproporção entre livros aprovados e recusados diz respeito aos evangelhos. São muitos os evangelhos considerados não autênticos. Os 20 mais importantes são esses: o Evangelho segundo os Hebreus, o Evangelho dos Egípcios, o Evangelho Ebionista, o Evangelho segundo Pedro, o Evangelho de Nicodemos, o Proto-Evangelho de Tiago, o Evangelho de Tomé, o Evangelho árabe da infância de Jesus, a história árabe do carpinteiro José, o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Matias, o Evangelho segundo Barnabé, o Evangelho de Matias, o Evangelho de Bartolomeu, o Evangelho de André, o Evangelho de Judas Iscariotes, o Evangelho de Tadeu, o Evangelho de Eva, o Evangelho de Basílides, o Evangelho de Cerinto, o Evangelho de Valentim. Todos eles foram rejeitados como não autênticos.
Os mais famosos desse grupo de apócrifos são certamente os evangelhos de Tomé e o proto-evangelho de Tiago. Como vimos, o proto-evangelho de Tiago forneceu para as igrejas do Oriente o nome dos pais de Maria, Joaquim e Ana, que mais tarde foram incorporados também no calendário litúrgico das igrejas do Ocidente. Então é interessante que hoje, quando nós celebramos São Joaquim e Santana como pais de Nossa Senhora e avós de Jesus, esses nomes não aparecem na Bíblia, mas esses nomes aparecem no proto-evangelho de Tiago, que é um evangelho apócrifo. É preciso superar aquela falsa ideia muito divulgada pela imprensa que os evangelhos apócrifos revelam a verdade sobre Jesus e que a igreja tenha manipulado a verdade histórica sobre Jesus. Isso não é mentira, isso não é verdade. Por quê? Porque da mesma forma como os evangelhos ditos canônicos hoje também são entendidos como narrativas teológicas sobre a pessoa de Jesus, da mesma forma os evangelhos apócrifos não pretendem traçar uma biografia histórica da pessoa de Jesus, mas também são narrativas teológicas. Mas muitas vezes embebidas de filosofias e pensamentos que a igreja considerou como heréticos e que não acrescentavam dados à fé cristã. Ou seja, por isso foram considerados rejeitados. Agora, por outro lado também, conhecer os evangelhos apócrifos, os textos apócrifos, e aqui vale ressaltar que estamos citando apenas os do tempo do Novo Testamento, isso sem contar todos os chamados textos pseudoepígrafos, que são os, vamos chamar assim, os apócrifos do Antigo Testamento, que são outros inúmeros textos. É interessante conhecer essa literatura, por quê? Porque ela nos dá a visão de que não existia um cristianismo hegemônico. Existiam cristianismos, várias formas de entender e compreender a pessoa de Jesus de Nazaré, confessado como Cristo, Senhor e Messias. Então, por isso que é muito interessante conhecer os evangelhos apócrifos nessa perspectiva de perceber como que o cristianismo nasceu de uma forma plural, né? Esses textos, hoje, eles estão de livre acesso, você os encontra na internet, você os encontra nas livrarias católicas, tá certo? E eles são imprescindíveis para o estudo do Novo Testamento, para o estudo do início da fé cristã, o início do cristianismo, tá certo? Então, que fica este esclarecimento, né? Os evangelhos apócrifos foram produzidos por comunidades que acreditavam em Jesus, mas cuja fé a igreja cristã, de modo geral, considerou uma fé torta, uma fé errada, e não genuinamente uma fé cristã. Por isso, esses textos não são lidos nas celebrações litúrgicas, como os textos canônicos o são, mas eles podem ser lidos e estudados de modo pessoal, a fim de você entender e compreender como que essas comunidades pensavam e acreditavam de uma forma diferente na pessoa de Jesus de Nazaré, confessado como Cristo, Messias e Senhor. Gostou desse conteúdo? Compartilhe com aqueles que têm curiosidade de tirar as suas dúvidas sobre a Bíblia. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.